Se você tem acompanhado meus vídeos, a essa altura você já deve ter percebido o quanto eu insisto na ideia de que o processo de feminizar uma voz envolve muitos fatores trabalhando simultaneamente. A gente já falou um pouco sobre a altura vocal e como ela é importantíssima, apesar de um pouco supervalorizada, e eu já comentei também sobre a ressonância vocal, que pode ser potencialmente o fator mais importante de todos. Mas, honestamente, eu acho que isso é uma verdade parcial. Ao mesmo tempo que eu acho que é importantíssimo aprender a trabalhar com a ressonância para conseguir feminizar uma voz, a ressonância sozinha pode acabar fazendo com que a voz soe estridente demais e perca a naturalidade. Por isso, a feminização vocal dificilmente fica completa sem que a gente trabalhe com o peso vocal. Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Ganda, eu sou uma mulher trans e há 15 anos eu sou professora de canto. E nesse vídeo eu quero ir mais a fundo nesse tópico específico e bem misterioso chamado peso vocal. Afinal, o que significa deixar sua voz mais pesada ou mais leve? Como isso afeta a feminização da sua voz? E mais importante, como controlar isso? É o que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Capítulo 1. Mas afinal, o que diabo é peso vocal? Eu acho que é muito importante começar dizendo que peso vocal é um termo que pode causar muita confusão por ser figurativo. Ou seja, a sua voz não fica de fato mais pesada ou mais leve, porque isso não é fisicamente possível. Para você entender o que eu quero dizer com peso vocal, eu quero pedir para você tentar identificar as diferenças entre esses sons. É claro que houve uma diferença de volume nos exemplos que eu dei, mas eu acho que você consegue perceber como a voz foi ficando progressivamente mais suave e mais aerada conforme eu avancei, certo? E essa diferença entre uma voz mais densa e vibrante e uma voz mais suave e aerada é o que a gente chama de peso vocal. E esse peso vocal é determinado basicamente por dois fatores que estão muito interligados e correlacionados. Então, para começar a entender eles, eu quero voltar um pouquinho para o funcionamento básico das cordas vocais. Eu já demonstrei para vocês em outros vídeos como as cordas vocais são completamente elásticas e como elas se esticam conforme a gente vai de tons mais graves para tons mais agudos, certo? Agora, para entender o peso vocal, é muito importante entender também que as cordas vocais conseguem se mover em uma outra direção. Elas também conseguem se afastar ou se aproximar, conforme você fala. Em geral, quanto mais as cordas vocais se tocam, mais você ouve essa qualidade das cordas vocais se tocando e vibrando uma contra a outra, o que dá a característica de um som vocal mais pesado. E por outro lado, cordas vocais mais afastadas não só diminuem o contato entre as cordas vocais, como permitem que mais ar passe. Então, mais ar passando e menos contato entre as cordas vocais leva a um som caracteristicamente mais leve. Agora, para você começar a entender isso na prática, eu sugiro você tentar brincar um pouco com o falsete ou com uma voz de Mickey Mouse. 3 tigres tristes comem 3 pratos de trigo nos trilhos do trem. Você consegue perceber como essa voz de falsete não só é muito aguda, como ela também quase não tem corpo? Isso se dá basicamente porque para obter esse som, as cordas vocais têm que estar extremamente afastadas. E agora, se eu volto para minha voz base... 3 tigres tristes comem 3 pratos de trigo nos trilhos do trem. Eu agora tô fazendo as minhas cordas vocais ficarem mais próximas. Então, mais contato entre as cordas vocais e menos ar passando levam a uma voz mais pesada. Agora, é óbvio que esses são os extremos do peso vocal. E para conseguir dominar isso como um recurso para feminizar a sua voz, a gente precisa trabalhar com um meio de campo entre eles. Capítulo 2. Entendendo o peso vocal feminino. Eu já fiz esse comentário no vídeo sobre ressonância, mas eu acho que é muito importante sempre ressaltar isso. Não existe um peso vocal universalmente feminino, porque existem vozes naturalmente femininas que são super leves e também existem vozes femininas que são naturalmente mais pesadas.
Mas no processo de feminização vocal, a gente trabalha com um espectro e com aquilo que é socialmente percebido como mais feminino do que a voz que você tem naturalmente. Dito isso, vozes femininas tendem a ser, em média, mais leves do que vozes masculinas. Ou seja, elas tendem a ter essa qualidade um pouco mais aerada e um pouco menos sólida. Portanto, se você está tentando feminizar a sua voz, o que você precisa buscar é a habilidade de tornar sua voz mais leve. Como você já deve imaginar, em termos puramente mecânicos, o que você quer fazer é aprender a falar com as suas cordas vocais mais afastadas, o que vai fazer com que elas se toquem menos e mais ar passe enquanto você fala. E como sempre, eu acho que é muito importante tentar isolar esse fator e trabalhar com ele sem se preocupar com os outros, como altura e ressonância. Então, me permitam mais uma vez voltar para minha voz base. Então, se eu falo com a minha voz naturalmente mais grave, escura e pesada, é assim que ela vai soar? Olá, meu nome é Letícia Ganda, eu sou uma mulher trans e há 15 anos eu sou professora de canto. E agora, se eu mantenho o tom mais grave e a ressonância mais escura, mas eu simplesmente deixo a minha voz mais leve, olha só o que acontece. Olá, meu nome é Letícia Ganda, eu sou uma mulher trans e há 15 anos eu sou professora de canto. É óbvio que a minha voz não se tornou 100% feminina, mas eu acho que você vai concordar comigo que nesse espectro entre uma voz masculina e feminina, ela se moveu bastante em direção à feminização, só por se tornar mais leve, certo? Então, eu acho que nessa altura você já conseguiu entender o que o peso vocal faz por uma voz e como ele ajuda muito no processo de feminização vocal. E, obviamente, a questão que fica é como praticar e como encontrar essa voz mais leve. Capítulo 3. Como praticar um peso vocal feminino. Eu já comentei isso no primeiro vídeo do canal, mas eu acho que o peso vocal é talvez o aspecto mais subjetivo de se entender nesse processo de feminização vocal. E por isso, ele também tende a ser um pouco mais complexo de se praticar. Por isso, nesse processo, eu acho muito importante tentar trabalhar com referências e, de fato, tentar imitar vozes mais leves. Como eu falei no início do vídeo, o falsete ou a voz de Mickey é um extremo do peso vocal em que quase não há contato entre as cordas vocais. Por isso, nesse processo, como uma etapa de preparação, pode ser interessante explorar esse som. É claro que ela não é o objetivo final, mas fazer isso vai te dar uma noção do que é uma voz mais leve e de como é falar com uma voz extremamente leve. Então, esse estágio pode ser estranho e até meio ridículo, mas lembre sempre que ele é um estágio intermediário. Como eu falei nos vídeos anteriores, tente selecionar frases curtas que você fala no seu dia a dia e repita elas usando essa voz leve, tentando entender, observar e sentir como a sua voz está funcionando enquanto você faz isso. Olá, meu nome é Letícia Ganda, eu sou uma mulher trans e há 15 anos eu sou professora de canto. 3 tigres tristes fazem 3 pratos de trigo nos trilhos do trem. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Em seguida, o que a gente quer tentar fazer é integrar isso na sua voz falada de uma forma mais natural, basicamente tentando encontrar um meio termo entre o falsete e a sua voz falada. Um exercício que me ajuda muito com isso é o que eu chamo de suspiro de princesa. Para fazer ele, você vai basicamente suspirar, imaginando como se você fosse uma princesa da Disney. Tipo... Ah... 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 Percebe que quando eu faço isso, eu tô naturalmente utilizando uma voz que é muito mais leve, com muito mais ar, sem necessariamente entrar no território do falsete. Quando você conseguir ficar confortável com isso, tente suspirar e logo em seguida falar algumas das suas frases. Ah, 3 tigres tristes comem 3 pratos de trigo nos trilhos do trem. Ah... Olá, meu nome é Letícia Ganda, eu sou uma mulher trans e há 15 anos eu sou professora de canto. Quanto mais você repetir isso, mais você vai conseguir trazer naturalidade para essa voz mais leve. E por último, eu quero sugerir um tipo de exercício que é um pouco mais avançado, mas que pode te ajudar a desenvolver o hábito de utilizar essa voz mais leve. Eu não vou entrar em detalhes físicos de por que isso ocorre agora,
Mas o que você precisa saber é que quando você fala ou canta com o seu trato vocal fechado, isso ajuda a manter as cordas vocais um pouco mais afastadas, o que gera esse som mais leve. Então, o que eu quero sugerir é, ao invés de tentar emitir sons com a boca completamente aberta, tipo tente fechar os lábios usando o que a gente chama de boca chiusa, tipo ou tente encontrar um meio termo, como se você estivesse tentando assoprar a sua voz, tipo Essa posição mais fechada gera uma certa pressão sobre as cordas vocais, que ajuda a manter elas nesse estado um pouquinho mais aberto. E o segredo então é começar a vocalizar utilizando essa posição mais fechada e gradualmente tentar transicionar para sua voz normal. Mas é claro, enquanto você faz isso, tente manter a leveza e aí sim comece a falar. Então seria algo como Olá, meu nome é Letícia Ganda, eu sou uma mulher trans e há 15 anos eu sou professora de canto. Novamente, enquanto você faz isso, tente manter o estado das suas cordas vocais enquanto você abre a sua boca e gradualmente você vai conseguir encontrar essa voz um pouco mais leve. E se você tem alguma experiência com canto, você pode tentar fazer vocalizes com a sua voz assim. Isso também vai te ajudar a, aos poucos, encontrar essa voz um pouco mais leve. Conclusão. Assim como eu comentei no vídeo sobre ressonância, esse vídeo foi bem introdutório e teve a intenção de demonstrar o que é peso vocal e como isso afeta o processo de feminização. Mas de forma alguma a gente cobriu tudo que há para ser dito sobre esse assunto. Por hora, o mais importante é experimente muito com a sua voz. Tente entender o que a variação de peso vocal faz com ela. Tente brincar com diferentes sons e encontrar sons que ajudem você a se expressar melhor. E exatamente a mesma coisa vale para ressonância e altura. E por falar em altura, eu já fiz um vídeo falando sobre uma questão que afeta muitas meninas trans, que é a ideia de que ter uma voz naturalmente mais grave é um impeditivo completo para o processo de feminização vocal. Naquele vídeo eu falei um pouco sobre esse tópico, mas eu acho que ficou faltando um pouquinho. Então, no próximo vídeo do canal, a gente vai falar a fundo sobre altura vocal. Então, esse vídeo fica por aqui e eu te vejo muito em breve. Beijinhos!